No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o mundo perdeu um verdadeiro herói, o sábio e querido Sebastião Ferreira. Após uma vida longa e intensa dedicada ao serviço da humanidade, nasceu em 1954 na vila de Lagoa Dourada, no interior de São Paulo. Ele foi um médico maravilhoso, uma espécie de encantador que transformava a vida das pessoas com sua bondade e sabedoria. Com o passar dos anos, ele se tornou uma referência em medicina tropical, e suas contribuições para o conhecimento da área mereceram inúmeros prêmios e homenagens, incluindo a Ordem do Mérito Cultural em 2015. Aos poucos, Sebastião Ferreira transformou seu pequeno posto de saúde em um verdadeiro templo da cura, onde os pacientes eram tratados com o mesmo amor que ele reservava para seus próprios filhos. Ele era conhecido por sua habilidade de ouvir e entender as necessidades dos pacientes, além de dedicar horas inteiras a sessões de consulta, sempre buscando a melhor solução para o mal-estar dos seus amados pacientes. Seu sobrado, no coração do bairro, era um lugar de refúgio e amizade para todos os que o visitavam. Ele gostava de ouvir a rádio da antiga escola ao lado de sua esposa, Carmen, quando eles tinham tempo livre, compartilhando momentos inesquecíveis em frente à lareira. Ao longo dos anos, ele sofreu diversas tragédias, como a perda de sua esposa Carmen em 2018, um acidente que o deixou temporário e surdo em 2009, mais tarde, a doença de Alzheimer que o entregou gradualmente à obscuridade. Mas Sebastião Ferreira nunca desistiu. Ele continuou a cuidar de seus pacientes até os últimos dias, enquanto sua mente se esfumava e a memória abandonava-o. Seu legado permanece no coração de todos aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo. E hoje, ele é lembrado com amor e respeito em programas como Gente que Faz e Pra Riso e Por Aqui, onde suas conquistas são homenageadas e sua vida contada para o mundo. E, claro, ainda há quem o lembre no antigo telespectador da Globo, sempre associando seu nome ao espírito de carinho e dedicação que ele personificava. Sebastião Ferreira deixou esta vida ontem, aos 80 anos, mas sua memória viva continuará para sempre no coração dos que tiveram o privilégio de serem seus pacientes, amigos e familiares. Ele será lembrado como um verdadeiro anjo da terra, cuja presença ainda pode ser sentida nos corações das pessoas. A única coisa que ele deixou é uma enorme lacuna no coração de todos aqueles que tiveram a chance de conhecê-lo, mas sua vida viva e valente permanecerá sempre com nós, como um belo exemplo de carinho, dedicação e amor. E a memória de seu toque delicado em um violão, o som de suas palavras sábias e amorosas, continuará a ressoar nas águas do tempo, como um sonho eterno de paz e carinho. Ela caiu da vida neste dia ontem, uma mulher luminosa que iluminou tantas vidas, cujo nome foi esquecido por ninguém em Vila das Flores, uma pequena vila encantadora no interior de Minas Gerais. Seu nome era Maria do Socorro Pereira, mas para todos ela era Mãe Maria, a mulher que sempre esteve presente quando o mundo parecia demasiado cruel. Nascida em 1950 na Vila das Flores, filha de um humilde fazendeiro e de uma dona de casa dedicada, Maria cresceu entre a natureza e o amor. Aos 7 anos, ela já cuidava da família quando seus pais estavam ausentes. Aos 15, perdeu seu pai em um acidente de trator e tomou a responsabilidade de sua mãe e irmãos mais novos. Iniciou os estudos aos 7 anos em uma escola primária no centro da vila e mostrou-se uma aluna modelo. Com o tempo, sua paixão pela educação cresceu e, aos 18 anos, decidiu se tornar professora. Estudou com dedicação e, ao final de 7 anos, formou-se em pedagogia em Minas Gerais. Casou-se com um carteiro local, José Carlos, e juntos tiveram 4 filhos. Maria dedicou-se à educação dos seus filhos, mas também ajudou a formar gerações inteiras na escola pública da vila. Seu método de ensino era simples: amar os alunos e acreditar em eles.
Maria trabalhou como professora durante 45 anos, sempre com o mesmo entusiasmo. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Seu nome foi mencionado no programa da Rádio Nacional e se tornou um exemplo para muitas jovens professores. A vida não ficou fácil para Maria em 2013, quando perdeu a visão devido a um acidente de carro. Mas ela nunca desistiu. Aprendeu a ler em braille e continuou a escrever seus poemas, que compartilhava com os alunos na escola. Sua perseverança foi uma fonte de inspiração para todos que a conheceram. A morte também chegou à sua casa no verão passado quando seu marido, José Carlos, falecera em um acidente de ônibus. Maria continuou forte e dedicou-se ao cuidado dos seus filhos e netos. Seu amor e dedicação aos jovens da escola não diminuiu. Maria do Socorro Pereira faleceu em sua casa no dia de ontem, rodeada por amor e carinho. No entanto, seu legado continuará para sempre em Vila das Flores, onde ela será lembrada como uma mulher valente, amorosa e dedicada. Sua morte é um golpe para a comunidade, mas seu espírito viverá sempre naqueles que teve o privilégio de conhecê-la. Na sua casa, o cheiro do café coado e as toalhas de crochê eram sinais de vida. A janela da sala de estudo aberta mostrava o quarto cheio de ervas secas e cadernos gastos de receitas. No escritório, um pote de goiabada sempre estava pronto para os visitantes. A senhora gostava de ler romances clássicos brasileiros na varanda, ouvindo o som da chuva batendo no telhado de zinco. Maria do Socorro Pereira, a Mãe Maria, será eternamente lembrada como uma mulher que transformou vidas através do amor e dedicação. A comunidade de Vila das Flores perdeu uma heroína, mas ganhou uma lenda. Seus olhos, agora fechados para sempre, deixam lugar à imagem de um sorriso eterno. Selton Mello, o ator encantador da tela brasileira, uma figura que se desliza entre as sombras do palco e o brilho das luzes de cena como um gavião voa entre nuvens, suavemente, com a sutileza de um vento leve. Um homem cujo rosto parece ter sido esculpido pelas mãos da vida mesma, com contornos que se perdem nas sombras e emergem das tenras luas da tarde brasileira. Nascido em terra de samba e futebol, Selton foi criado na fumaça do Rio de Janeiro, onde o mar branco e a luz azulada de Copacabana esculpiram seu alma. A sua infância, como a de todos nós, está cheia de recordações inesquecíveis. As tardes em que chuvas leves enlouqueciam as avenidas da cidade e o som do futebol tocava nas ruas, enquanto ele, com os cabelos espetados, olhava pela janela do quintal. A adolescência foi uma jornada de descobertas. A paixão pela arte surgiu como um impulso instintivo, e Selton aprendeu a dançar samba e a cantar as músicas que carregam o espírito brasileiro. A amizade com seus colegas, a luta pela liberdade e o desejo de se expressar foram os tempos de ouro da sua juventude. Aos 20 anos, Selton foi para São Paulo, como muitos antes dele, em busca de sucesso e fama. Lá, ele encontrou o cinema, a televisão e a vida em si. A vida em São Paulo é como uma dança intensa. As ruas são quentes, as mulheres belas e a gente se impõe por cima do silêncio para cantar a vida. Ele estudou teatro e aprendeu a vivenciar cada personagem como uma parte de si mesmo, até que, às vezes, ele se perdeu no meio delas. A versatilidade é seu segredo, a habilidade de deslizar entre os papéis, como a água nos dedos. Ele é o solitário coronel da Polícia Civil e também o jovem rebelde do subúrbio. Ele é o pai amoroso que se esforça por alimentar sua família e o carinhoso marido que sabe fazer uma sopa de feijão com tudo. A vida é uma tela, e Selton Mello a pintou com as cores mais vívidas do Brasil: a paixão, a esperança, o sofrimento e a vitória. Ele é um ator que nos move, que nos faz sentir, que nos deixa emocionado. E isso é o que faz dele tão admirado, tão respeitado, tão querido. Selton Mello é o nosso sonho encarnado, a vida brasileira em sua glória. Selton Mello nasceu, como um brilhante sol em meio a um céu ensolarado de Passos, em terras mineiras, onde o tempo parece parar e as almas se abrem para a magia da criatividade. Ele surgiu, assim como uma flor nascente do solo fértil, nascido para transformar o mundo com suas palavras e gestos, em um lugar onde o amor, a solidão e a esperança se entrecruzam, criando um tapete multicolorido de sonhos. A vida de Selton foi marcada desde o início pela força da simplicidade e pelo respeito pelas artes.
em uma família que, apesar de humilde, valorizava a cultura e a educação como as almas das almas. Em seu lar, a vida era uma música que se tocava a cada momento, e o menino, com seus olhos vistosos, absorvia tudo em torno de si, como um espelho que reflete a beleza do mundo e, ao mesmo tempo, a sua própria essência. A imaginação de Selton era um campo infinito, onde as cores se misturavam, as palavras adquiriam vida e os personagens dançavam em cenários criados pela mente. Ele encantava seus parentes e vizinhos com histórias que despertavam em cada alma paixão pelas artes. Seu talento era o sol nasce em _start assista. No céu de um dia ensolarado, brilhante e inconfundível. A atmosfera do lar era como uma abraçaçada eterna, onde se respirava o amor e a compreensão, e foi exatamente neste ambiente protegido que Selton teve seu primeiro contato com o mundo artístico. O incentivo familiar foi um mistério divino que despertou o fogo da paixão pela arte em sua alma. A educação recebida, a cultura presente e a amizade com a natureza faziam dele um menino incomum, capaz de se expressar através das artes, da música e do teatro. E é nesse cenário que surgiu o menino que viria a ser uma lenda, uma estrela no firmamento brasileiro, acompanhada pelas estrelas de sua terra natal. Desde pequeno, ele sabia que a vida é um encanto, e sua paixão pelo teatro, pela música e pela dança transformaram-no em uma espécie de gênio encantado, capaz de despertar o maior respeito e admiração em quem o conhecia. E com o tempo, Selton Mello se tornou um ícone cultural, um símbolo da beleza e do talento brasileiro. E sua história é uma lembrança viva de que a simples vida, a amorosa educação e o incentivo familiar são os fundamentos para que um sonho se torne realidade, e que uma alma humilde, cheia de amor e paixão pela arte, possa brilhar como uma estrela no céu da cultura brasileira. No ardor da juventude, Selton Mello, como um flâmine dourado, partiu do lacustre-mar de Minas para o maravilhoso Mar do Rio, buscando a auréola da glória e a perfeição da arte. Era aquele tempo onde as almas jovens zambam, ansiosas por experimentar o mundo, enquanto as ondas cantorias de Ipanema e Copacabana dançavam a batida do futuro. Lá, no meio do caos e da beleza desse monstro-paisagens, ele se mergulhou na escola de vida, naquele teatro de marfim e ouro onde o sol brilha com intensidade tropical e as nuvens parecem ser pintadas por Picasso. Ali, ele participou de testes, assistiu espetáculos de rua e frequentou oficinas que ensinavam a técnica da atuação, um ritual sagrado na terra do carnaval. E foi lá que encontrou os mentores que o auxiliaram a desenvolver sua sensibilidade artística, como uma planta cujas raízes são abastecidas pela água e pelo sol da vida. Eles foram as almas que iluminaram seu caminho, ensinando sobre a beleza da arte e a importância de estar sempre aberto às novidades. Mas o caminho para o sucesso não é fácil, nem sequer linear. O início da carreira é um labirinto de obstáculos e provações. Mas Selton Mello superou tudo com a intensidade de suas interpretações que se transformaram em testemunho de sua paixão pela atuação, e com o carisma natural que sempre atraía público e colegas. Ele era um verdadeiro liderança nas fileiras do teatro brasileiro, um ícone da juventude que inspirava respeito e admiração. Ele foi uma luz no meio das trevas, um guerreiro que lutou com todos os obstáculos que o caminho da vida lançou diante dele. Sua força veio do amor pela arte e pelo desejo de ser uma voz para a geração. Ele foi um verdadeiro expoente da cultura brasileira, um herói que inspirou muitas pessoas com sua dedicação ao seu ofício e à comunidade artística. E hoje, quando pensamos em Selton Mello, nos recordamos de uma era de ouro do teatro brasileiro, onde o sol da carisma iluminou as nuvens cinzentas das incertezas e dúvidas. E a sua memória vive para sempre nas almas dos que em _start assista. Amantes do teatro, como um testemunho do poder da arte de transformar vidas e inspirar gerações. Com sua sensibilidade artística refinada pela experiência e pelo amor pela arte, Selton Mello deixou uma marca duradoura no teatro brasileiro e nos corações das pessoas que em _start assista. Que em _start assista. Amam o teatro. Ele foi um verdadeiro expoente da cultura brasileira, uma luz no meio da escuridão que inspirou incontáveis pessoas com sua dedicação ao seu ofício e à comunidade artística. E hoje, ele continua vivendo em nossos sonhos, em nossas lembranças e na memória das suas obras-primas, que continuam sendo um testemunho da sua arte e do seu carisma único.
Selton Mello, o ator encantador cuja voz parece cantar o mundo todo, aquele que nos fez sentir tão intensamente a vida, a paixão, a dor e a luz dos sonhos em cada um de nossos olhares. Um homem que, mais do que apenas interpretar personagens, viveu-as, sintonizando-se profundamente com o sentimento que as movimentava. Nascido no meio do caos e da alegria da cidade de São Paulo, Selton cresceu absorvendo a essência do Brasil, a música de sua mãe, o futebol em seus primeiros passos e o teatro de rua que lhe ensinou a importância da interação humana. Com um olhar fervorento, observava a vida e se imbuía nas cores, nos aromas, nas risadas e nas lacridas das pessoas. Aos poucos, o menino que sonhava com os personagens do cinema foi se tornando em uma figura incontornável no panorama artístico brasileiro. Em cada papel, ele deu vida a um universo novo, abrangendo desde a forte e sensual mulher em O Alto da Compadecida até o delicado equilíbrio do palhaço em seu filme homônimo. A voz de Selton, aquela voz que toca no coração, chegou a ser considerada uma das mais marcantes e belas da atualidade, transcendendo as telas e se infiltrando nas almas dos espectadores. E, ali, naquele instante, é que ele consegue se transformar em um símbolo de qualidade, autenticidade artística e, acima de tudo, em um grande intérprete da paixão brasileira. Selton Mello, o homem que nos ensinou a sentir e viver a vida, aos poucos se tornou um referencial para os artistas emergentes, que _start assistente. Seguintes, um modelo de constância e dedicação ao ofício, sempre em busca do melhor desempenho e da verdadeira expressão artística. E, em sua trajetória, ele conseguiu equilibrar magistralmente popularidade e profundidade cultural, transformando-se em um verdadeiro símbolo da essência brasileira. A vida de Selton Mello é uma história viva, uma confissão de amor e respeito pela arte e pela vida, narrada através dos olhares e das palavras que ele deixou por trás. E, naquela história, a cidade de São Paulo, com suas cores vibrantes e seu caos engraçado, desempenha um papel fundamental, como berço do talento e da criatividade de um homem que se transformou em um verdadeiro ícone da cultura brasileira. Selton Mello, o ator que nos fez acreditar na magia do cinema, nos fez ver a beleza do amor e dos sonhos, nos ensinou a valorizar cada instante de nossa vida e aprender com todos eles. E, assim, ele se consagrou como um dos grandes nomes do audiovisual brasileiro, sua vida e obra sendo uma lembrança viva do poder da arte em nosso país e no mundo todo. Selton Mello, a luz incandescente no cenário brasileiro da arte cinematográfica e televisiva, uma figura que transcendeu as páginas do tempo. Um legado ardente de amor por seu ofício, cujo impacto se reflete ainda mais além das telas, em corações e mentes que desempenharam testemunhas fiel às suas interpretações. Crescido nas ruas e encantos da terra brasileira, sua história é uma ode à diversidade e riqueza cultural do nosso país. Seus olhos, como uma porta ao mundo interior, despertaram em nós uma curiosidade fervorosa pela arte. A cada movimento de suas mãos, a cada sonoro abandono de sua voz, percebemos que o cinema e a televisão não são apenas meios de entretenimento, mas sim um reflexo da alma nacional.